Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Boa noite. Estamos aqui mais uma vez, no Pastor Caio. Estamos aqui para trazer uma palavra nessa noite, uma palavra abençoada, para que os ouvintes, possam ouvir através desses vídeos, desse trabalho, que tem sido uma bênção para muitas pessoas. E nós estamos aqui nessa noite como canal de bênção para a sua vida. E que Deus possa nos usar nesses 15, 20 minutos que aqui nós iremos ministrar a palavra de Deus. Então, vou abrir aqui, na Bíblia Sagrada do Senhor, em Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades que se encontram nas áreas celestiais. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quero aqui brevemente, irmãos, através desses versículos aqui que eu li no livro, livro de Efésios, que é uma passagem bem conhecida, aonde que nos ensina muito bem, aonde que nós temos que aprender a suportar as lutas que virão sobre as nossas vidas, e principalmente, igreja, as lutas espirituais, que são as invisíveis, que é a que a gente não vê, que é a que a gente não consegue enxergar, e é as lutas mais difíceis. É as lutas aonde que o inimigo ele trabalha, ele vai trabalhando, vai investindo para que você não possa, entender o trabalho dele. Por quê? Porque o trabalho dele é invisível. E ele vai trabalhando, ele vai lançando os seus dados inflamáveis, ele vai lançando as suas artes espirituais através das nossas vidas, e às vezes nós não conseguimos enxergar. E como assim, Francisco? Para poder enxergar e para poder usar as armaduras certas para que você possa vencer essas artimanhas do inimigo. E eu vou dizer para você nesse pouco minuto aqui, só tem uma maneira da gente enxergar e da gente conseguir lutar contra essas artes espirituais malignas que vêm das áreas celestiais. Sabe como? É jejuando, orando ao Senhor e se revestindo da sua presença. Por quê? Porque quando o inimigo ele começar a trabalhar, quando o inimigo ele começar a investir no mundo espiritual, quando você começar a entender isso, você vai chegar um momento que você vai falar: eu tenho que descer, eu tenho que buscar, eu tenho que clamar, para que eu possa ter as ferramentas certas, para que eu possa vencer esta batalha espiritual. E a batalha que está escrito neste livro, a gente não luta com as nossas mãos, irmãos. Ouvinte, nós não lutamos com as nossas próprias mãos. Nós lutamos, sabe como? É no joelho e no jejum e na oração. Sabe por quê? Porque quando você jejua, quando você ora, quando você busca ao Senhor, Deus abre o leque espiritual e você começa a enxergar as coisas. Aí Deus, Ele vai começar a trabalhar, Ele vai começar a te dar o entendimento para que você possa enxergar tudo aquilo que está acontecendo ao seu derredor. E às vezes o inimigo ele vem trabalhando, e quando a gente não está buscando ao Senhor,
quando a gente não está de joelho buscando ao Senhor, quando a gente não está jejuando, ele vai fazendo o seu trabalho, e aí a gente acaba perdendo, né, todo o foco, toda a atenção, porque a gente começa a buscar já as coisas terrenas, a gente já não consegue já buscar as coisas celestiais, as coisas que vêm do alto, para que nós possamos enxergar o mundo espiritual. E o mundo espiritual, ele só vai ser enxergue, a gente só vai conseguir enxergar quando a gente começar a se prostrar diante da presença de Deus. E isso é uma das coisas que tem mais acontecido na vida dos cristãos, na nossa vida, principalmente na vida de um obreiro, daquele que prega, daquele que ministra, daquele que evangeliza, daquele que ensina. O inimigo, ele tem feito de todas as maneiras no mundo celestial, trabalhado para tentar derrubar os homens de Deus. E o trabalhar dele, obreiros, homens de Deus que estão me ouvindo, é no espiritual, é no invisível. E se a gente não estiver buscando ao Senhor, nós não vamos conseguir discernir, e nós não vamos conseguir enxergar essas batalhas. E como assim que nós vamos enxergar? Porque Deus vai nos dar olhos espiritual, ouvido também para ouvir as coisas espiritual. Deus vai nos dar um coração revestido da presença dele, para que nós possamos entender como é que nós vamos começar a trabalhar no mundo espiritual. E quando a gente deixa de entender isso, aí é fracasso na certa. Aí daqui um pouco nós não conseguimos mais lutar. Aí daqui um pouco nós se encontramos já ferido pelo inimigo das nossas almas, porque aí a gente já começa a lutar já com as nossas próprias mãos. E sabe como é que a gente luta? A gente fica com raiva de qualquer coisa que acontece dentro da congregação do justo. Aí a gente começa a se levantar contra o pastor, a gente começa a se levantar contra os obreiros, a gente começa a se levantar contra a liderança. Sabe por quê? Porque a gente perdeu o foco, perdemos a visão espiritual. E quando nós perdemos essa visão espiritual, nós não conseguimos enxergar mais nada além do que os nossos próprios passos. Nós não temos mais visão de águia. Nós não temos mais visão que Deus nos deu para a gente olhar mais além do que aquilo que nós imaginamos. Nós perdemos a visão. E nós não podemos perder a visão no tempo que nós estamos vivendo, um tempo onde o povo está vivendo um momento difícil, um momento terrível, um momento de medo. E nós temos que ser a luz deste mundo. É nós que vai trazer a palavra, para que eles possam ter o conforto e entender que tudo isso é cumprimento da palavra de Deus. Mas o inimigo tem deixado muitas pessoas cegas, e principalmente dentro da casa do Senhor, porque o trabalhar dele é esse, é paralisar as pessoas, para que elas não possam enxergar o mundo espiritual. E o mundo espiritual, ele é visível para aquele que busca ao Senhor, aquele que teme ao Senhor, aquele que clama ao Senhor. Aí ele consegue enxergar o mundo espiritual, ele começa a entender que ele tem que cobrir a família dele de oração, ele começa a entender que ele tem que cobrir o pastor dele de oração, ele começa a entender que ele tem que cobrir os obreiros de oração, ele começa a entender que ele tem que cobrir a liderança de oração, ele começa a entender que ele tem que cobrir a sua família, a sua casa, os seus parentes, os seus amigos de oração, para que o inimigo não possa dragar. Então nós temos que entender que nesses últimos dias, nós temos que buscar as armaduras de Deus,
que é a oração, que é o jejum e que é a busca da palavra do Senhor, porque Josué disse, aleluias, o Senhor falou com ele bravamente em dizer bem assim: Josué, não se desvie nem para a esquerda e nem para a direita, não olhe nem para trás, Josué, olhe para frente, porque eu vou colocar sobre ti a minha palavra, porque a minha palavra vai fazer você passar esse Jordão e herdar a terra prometida que eu jurei aos teus filhos, aos teus pais. Josué, levanta, entenda o mundo espiritual, Josué, porque o que eu tenho contigo é grande. E Josué enxergou, ele entendeu a voz de Deus, ele ouviu a voz de Deus branando em seus ouvidos, ele entendeu que o chamado para ele liderar uma nação, ele tinha que entender que precisava ouvir a voz de Deus. Então, se você quer ser uma pessoa espiritual, comece a ouvir a voz de Deus e não dá ouvido à voz do inimigo, para que você possa prosseguir adiante até o fim, para que você possa herdar a coroa da vida. Então isso é uma verdade prática, irmãos. Busquei o Senhor enquanto podemos achar, invocar o teu nome, porque Ele vai ouvir o nosso clamor. Então o mundo espiritual está aí. Romanos, se eu não me engano, capítulo de número 12, diz que tem uma tal nuvem negra de maus testemunhos tentando contra as nossas vidas, tentando a tua caída, tentando o teu mau testemunho, tentando o teu fracasso, tentando você desistindo de tudo e todas as coisas. Mas aquele que tem um chamado de Deus, aquele que foi invocado por Deus, aquele que tem a marca da promessa, ele sabe que a luta vem, os dias maus vêm, mas ele vai prosseguir até o fim, para que ele possa herdar a coroa da vida. Então esses minutinhos aqui com esta palavra eu quero deixar para você bem claro que está nos ouvindo, e que sirva para mim também, que nós possamos entender que o mundo espiritual ele existe, e que o inimigo das nossas almas ele tem operado todos os dias, para que nós viemos fracassar, para que nós viemos desistir, para que nós viemos largar tudo e jogar para o alto. Mas o Senhor diz nessa noite para você que está me ouvindo: não largue, não jogue tudo para o alto não, porque você tem uma promessa de Deus, você tem um chamado de Deus, você é um escolhido de Deus, e o Senhor vai te revestir através desse vídeo. Você que está me ouvindo, o Senhor vai te revestir para que você possa entender o mundo espiritual, que você possa entender, que para vencer no mundo espiritual, nós precisamos de uma ferramenta única e maior e poderosa. O nome dele é Jesus Cristo. Sem Ele nós não vencemos, sem Ele nós não conseguimos vencer a batalha. Sem Jesus não tem vitória, sem Jesus não tem poder, e sem Jesus não tem salvação eterna. Então você que está me ouvindo aí nessa noite, busca Jesus, porque Ele há de te encontrar e te revestir com todas as armaduras de Deus. Que Deus os abençoe, que Deus possa te guardar e que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus.